Oi, alunos, boa noite, tudo bem? Então, mais uma vez, uma aula gravada para a gente aprender sobre a próxima teoria, que é o capítulo 7 do livro em PDF que eu publico sempre no nosso grupo. Então, nós vamos estudar hoje geometria molecular. Esse é o assunto de hoje, certo? Espero que aqueles alunos que tenham vindo nas aulas presenciais para a escola não percam a oportunidade de continuar estudando com dedicação para que acompanhem a sequência do conteúdo, porque senão depois fica muito difícil. Então vamos lá. O assunto é geometria molecular. A ligação que forma molécula é a ligação covalente. Então, quando os átomos de não metais, quem são os não metais? Eu vou colocar aqui quem são os não metais. Os não metais são elementos químicos da família 4A, 5A, 6A, 7A e hidrogênio. Vou colocar agora o número das colunas da tabela periódica, coluna 14, coluna 15, coluna 16, coluna 17 e hidrogênio. Então, são esses os não metais que fazem ligação covalente e essas ligações covalentes unem esses átomos que formam molécula, né? Então, eles fazem, por meio dessa ligação, os não metais, por meio de ligações covalentes. E como consequência dessa união, surgem as moléculas de 2 ou mais átomos. Quando essas moléculas se formam, elas têm um determinado desenho geométrico, elas têm uma determinada forma. Existem funções biológicas onde as moléculas são reconhecidas não só pela sua característica química, mas também pela sua morfologia, pelo seu formato. A geometria molecular, então, descreve como os núcleos dos átomos estão arrumados uns em relação aos outros. Nós veremos agora, então, o primeiro formato de molécula, que é a molécula linear. A molécula linear, toda molécula formada por 2 átomos só, ela é linear. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui de um desenho de molécula linear. Olha só. Essa molécula aqui, essa aqui, ela é formada por 2 átomos apenas. Ela é formada por esse átomo verde e por esse átomo aqui cinza claro. Toda vez que uma molécula for formada por só e apenas 2 átomos, ela é linear. Mas existem moléculas com a forma linear, com o desenho linear, formada por 3 átomos. Molécula formada, então quem tem geometria linear? Molécula formada por 2 ou 3 átomos. Observação: o átomo do meio não pode possuir pares de elétrons que não participam das ligações. O átomo do meio é aquele presente numa molécula que tem 3 átomos. Muita calma nessa hora, eu já vou explicar. Então, olha só. Para determinar a geometria de uma molécula, de um átomo, considere o átomo central. Isso para moléculas que têm de 3 a mais átomos, né? No caso dessa molécula aqui, HCl. O HCl é formado por 2 átomos apenas. Eu expliquei nessa semana que passou e na semana passada a fórmula de Lewis. A fórmula de Lewis é aquela que a gente representa o elétron da camada de valência com uma bolinha. O hidrogênio tem 1 elétron na camada de valência, enquanto o cloro, que é da coluna 17, família 7A, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Quando eu desenho os elétrons na camada de valência, eu consigo observar que o desenho desta molécula aqui é linear. No próximo exemplo, que é o CO2, nós temos aqui 3 átomos. Observem o átomo central. O átomo central é o carbono. Desenharei o carbono aqui. O carbono, ele é na coluna 14, família 4A. Ele tem 4 elétrons na camada de valência. Olha os 4 elétrons aí desenhados. Aqui, 4 elétrons na camada de valência desenhados. Agora,
eu colocarei o oxigênio aqui. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. Ele quer fazer 2 ligações para atingir o octeto. Representei aí. Gente, aqui são as ligações covalentes. Agora, a gente vai para essa afirmação aqui, ó. Para determinar a geometria molecular de um átomo, observe o átomo central. Quando eu observo o átomo central, que é o carbono, eu observo que todos os elétrons participam das ligações covalentes. Não sobra nenhum elétron. Já vou explicar por quê. Quando sobra um elétron, esse par de elétrons que não participa, ele provoca uma repulsão. Ele empurra os átomos. Voltaremos aqui onde nós estamos. Aqui, ó, como não há pares de elétrons que não participam, o nosso desenho aqui é linear também. Então, para que uma molécula tenha geometria linear e seja formada por 3 átomos, o átomo central não pode ter par de elétrons que não participam de ligação. Olha o cloro. O cloro tem 3 pares de elétrons que não participam de ligação nenhuma. Mas o HCl é uma molécula formada por 2 átomos, H e cloro. Então, não vai ter problema. Isso que eu estou falando para vocês considerarem o átomo central é quando a molécula tem mais de 3 átomos, como é o caso do CO2. A próxima geometria que nós vamos estudar é a geometria angular. Essa é a próxima geometria que nós vamos estudar. Então, vamos focar aqui, muito bem. A geometria angular é quando a molécula é formada por 3 átomos, tá? Vamos observar o átomo central? Para a gente tirar a nossa conclusão, eu vou transformar isso aqui na fórmula de Lewis. Então, eu vou pegar aqui, ó, o oxigênio e vou desenhar os 6 elétrons da última camada dele. Desenhei os 6 elétrons da última camada. Agora, eu vou desenhar o hidrogênio. Eu vou desenhar aqui um pouco mais para baixo e vocês já vão entender por quê. O hidrogênio, ele quer fazer uma ligação só. Pois bem, vamos fazer essa ligação? Estou delimitando aqui, marcando a ligação. A ligação aconteceu. O átomo central é o oxigênio. Olha o que o átomo central apresenta. Pares de elétrons que não participam da ligação. Esses pares de elétrons que não participam de ligação, eles provocam uma repulsão nesses átomos ligantes. O que faz com que aqui, ó, exista um ângulo. Faz com que aqui, ó, exista um ângulo, certo? Então, nós temos aqui a formação de ângulos. O que faz dessa molécula angular? A molécula angular, ela sempre será formada por 3 átomos. Então, a molécula angular, ela sempre será formada por 3 átomos. E observe aqui, ó, que eu deixei também destacado para vocês que o átomo central, ele possui pares de elétrons ou par de elétron que não participam de ligações covalentes, tá? Não participam de ligações covalentes. Próxima geometria que nós veremos é essa geometria aqui, ó. A geometria, vou manter o rosa, a geometria trigonal plana. Então, é essa aqui, ó. A próxima que nós veremos é a geometria trigonal plana. Bom, usarei para poder explicar a fórmula de Lewis também. Aqui nós temos a fórmula molecular. Agora a fórmula de Lewis. Vamos pegar o carbono? O carbono, ele é da família 4A. Ele tem 4 elétrons na camada de valência. E esses 4 elétrons, todos serão usados para fazer ligação. O oxigênio tem 6.
Então, vou pegar os 6 elétrons aqui do oxigênio. E o hidrogênio, cada um tem um hidrogênio aqui. Então, observem que esse é o formato, forma um triângulo. Esse triângulo é equilátero e por isso que recebe o nome de trigonal planar. Vamos aqui destacar o que está escrito? Vou marcar uma coisa aqui só para lembrar. O carbono, ele é lá da coluna 14, família 4A. O hidrogênio sem família faz uma ligação. O oxigênio, ele é da coluna 16, família 6A, tá? Então, a molécula formada por 4 átomos, ó, 1, 2, 3, 4. O átomo central, gente, professora, como é que eu sei qual átomo que vai ao meio? O átomo que vai ao meio é aquele que faz mais ligações. Esse é o átomo que vai ao meio, que nesse caso é o carbono. Ele faz 4 ligações. É aquele que faz mais ligações. Ele usa todos os seus elétrons da camada de valência nessas ligações. Então, para ser trigonal plana, a molécula tem que ter 4 átomos. E o átomo central, que eu devo observar sempre, o átomo central usa todos os seus elétrons da camada de valência em suas ligações com outro átomo. Próximo exemplo que eu tenho para dar aqui é o SO3. Então, vamos olhar aqui primeiro para o enxofre. O enxofre, ele também é da família 6A, ele também é da coluna 16. Então, coluna 16, família 6A. E o oxigênio, também da coluna 16, família 6A. Muito bem. O enxofre, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, o enxofre tem 6 elétrons na camada de valência. Tá. O oxigênio também 6 elétrons na camada de valência. Observem o que acontece aqui, ó. Com o primeiro oxigênio, ele vai fazer 2 ligações covalentes, certo? E normais. Agora, os outros oxigênios irão se posicionar. Então, os outros oxigênios irão se posicionar. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ficou meio estranho o desenho aqui. Esses 2 elétrons, eles irão, através de uma ligação coordenada, também chamada de dativa, fazer parte dessa ligação. Então, aqui eu vou melhorar a nossa molécula da seguinte forma. Eu vou pôr ela aqui, ó, dupla O. Eu tô pondo essa ligação aqui, ó, gente. Cada traço representa uma ligação covalente. E vou pegar essas 2 coordenadas ou dativas e colocar desse jeito, para poder formar trigonal plana, tá? Para poder formar aquele triângulo equilátero. Então, forma um triângulo equilátero, o desenho, que é geometria trigonal plana. Então, essa aqui, a geometria trigonal plana. E essa aqui também, essas 2, ó, são trigonal plana, às vezes pode aparecer o nome como trigonal planar. Utilizando a ilustração do livro, observem que aqui nós temos 2 exemplos, né? Nós temos exemplos da geometria linear e nós temos o exemplo da geometria trigonal, que forma o triângulo equilátero. Então, observem a arrumação dos átomos dentro da molécula e o desenho formado. Aqui é o triângulo equilátero que eu falei para vocês e aqui é a linear.
Outra coisa que eu quero que vocês observem é que ele dá o exemplo do berílio. O berílio é exceção. Apesar de estar na família 2A, ele também faz ligação covalente, tá? E o boro, ele está na família 3A. Como ele está na família 3A, também metal, a família 3A, ele é exceção, também faz ligação covalente. Nesse caso aqui, o boro formou com o flúor, com 3 átomos de flúor, uma geometria trigonal, e aqui o berílio formou com os hidrogênios uma geometria do tipo linear. Próxima geometria que nós vamos estudar é a tetraédrica. A geometria tetraédrica é uma geometria espacial. Geometria espacial. Essa molécula, ela é formada por 5 átomos. Então, toda molécula que tem o desenho de tetraédrica é formada por 5 átomos. Olha um exemplo: carbono e hidrogênio. O carbono, ele é da família 4A. Ele faz 4 ligações. Vou distribuir os elétrons dele aqui, ó. Ele faz 4 ligações. Cada hidrogênio faz uma ligação. Então, vou colocar os elétrons do hidrogênio aqui, ó. Cada hidrogênio faz uma ligação. O desenho, então vamos fazer as ligações aqui, ó. Faz essa ligação, essa ligação, essa ligação, essa ligação. Os desenhos, isso aqui é a forma de Lewis, né? Eu vou substituir essas ligações por tracinhos agora, tá? Então, vou pegar esse espaço aqui, vou tentar fazer melhor e vou colocar os traços aqui para a gente entender esse desenho que se forma. H, H, H. Observem que a formação de uma pirâmide, vou riscar aqui, ó, de base triangular. Então, nós temos a formação de uma pirâmide de base triangular. Mostrarei para vocês no livro. Então, nós temos aqui, ó, metano, que é a mesma que eu estava colocando. Professora, como que eu sei qual átomo que vai no meio? O átomo que vai no meio é aquele que faz o maior número de ligações, que é esse caso aqui, tá? Então, ele faz 4 ligações. Ao redor aqui, 4 átomos de hidrogênio ao redor dele, são arrumados desse jeito e eles ficam com essa geometria, ó, que é a tetraédrica, que é uma geometria espacial, tá bom? Próxima geometria que nós vamos estudar é a geometria piramidal. A geometria piramidal, ela é bastante interessante. Por quê? Porque o átomo central precisa ter um par de elétrons não ligante. Olha aqui, ó. O átomo central possui um par de elétrons não ligantes. E esse par de elétrons, ele exerce uma repulsão nos átomos que estão se ligando ao átomo central. Quer ver? Vamos aqui no NH3, aqui, ó. Melhorar aqui, né? Então, próxima geometria, a piramidal. A piramidal, ela é formada por 4 átomos. Cadê 4? Ela é formada por 4 átomos, cujo átomo central possui um par de elétrons não ligantes. Então, vamos colocar aqui o nitrogênio. O nitrogênio é da família 5A. 5 elétrons na camada de valência. Ligado a esse nitrogênio, nós vamos colocar os hidrogênios. Coloquei aqui os hidrogênios. Certo? Agora, esses hidrogênios, ligação covalente. Observem que aqui nós temos um par de elétrons que não participa dessas ligações covalentes. Esse par de elétrons, ele empurra esses átomos para baixo, fazendo com que essa molécula tenha um desenho piramidal. Então, nós temos aqui um átomo e os outros átomos nessa posição, tá?
e tem esse formato, porque essa nuvem de elétrons que está aqui, ó, essa nuvem que são esses dois elétrons, né, empurram esses outros átomos para baixo. Aqui eu tenho o arsênio, AS, o AS, nós vamos ver essa molécula agora, ASH3. Mesma história, ele é da família 5A, que é da coluna 15, família 5A, coluna 15. E aí nós vamos acrescentar os hidrogênios, lembrando que cada hidrogênio quer fazer uma ligação. Destacamos aqui onde que ocorre a ligação covalente, tá? E agora, a gente vai fazer a forma estrutural, que é essa aqui. Lembrando que nós temos, de novo, deixa eu destacar um negócio que eu não destaquei. Aqui nós temos um par de elétrons que não participam de ligação nenhuma. E esse par de elétrons exerce repulsão nesses átomos de hidrogênio. Então, o que acontece aqui? O arsênio ligado ao hidrogênio tem um formato piramidal. Vamos pegar então aqui no livro para mostrar para vocês essa estrutura, né? Então aqui, ó, eu tenho o NH3, o N se liga aos hidrogênios formando um tetraedro. Lembrando aqui que esse tetraedro, olha que interessante, esse tetraedro é diferente desse aqui. Esse é diferente deste. Por que é diferente? Porque aqui em cima eu tenho um átomo e aqui em cima eu tenho um par de elétrons. Esse átomo provoca repulsão nos demais? Sim, mas ele forma uma estrutura tetraédrica. Esse causa repulsão? Também causa, mas ele provoca forma uma estrutura piramidal, onde o átomo central é que está um pouco mais acima. Outra coisa interessante de se falar e de destacar é o ângulo. Quando uma molécula é formada por 3 átomos e tem geometria molecular linear, o ângulo formado entre esses 2 átomos é de 180 graus. Quando a molécula for trigonal plana, observem que nós temos ao redor do átomo central 3 outros átomos. E é importante a gente pegar uma volta completa na 360. Então, se eu tenho aqui 3 divisões com distâncias iguais, 360 dividido por 3, 120. Já na tetraédrica, o formato do ângulo do átomo central, né? Aqui nós temos, ó, das ligações covalentes em relação ao átomo central, ao redor do átomo central, a medida deste ângulo é 109 graus e 28 minutos. Esses ângulos são chamados de ângulos de ligação, tá? Então, nós temos aqui, ó, em geometria molecular, é muito aplicada a expressão ângulo de ligação. Por exemplo, na molécula CO2, que é linear, é 180 graus. Na berílio F2, que é linear, é 180 graus. Já na trigonal BF3, o B está aqui no meio, os F estão na extremidade. O ângulo de ligação é 120. No CH4 e no CCl4, que tem esse desenho aqui, ó, que nós temos um tetraedro, é 109 graus e 28 minutos. Forma esse desenho aqui. Agora, no nosso livro em PDF, eu estou na página 159 e nós vamos tratar do assunto alotropia. O que é alotropia? Alotropia é o fenômeno que ocorre quando um elemento químico forma 2 ou mais substâncias simples diferentes. Bom, o que é substância simples? Quando eu tenho uma fórmula, vou riscar aqui, ó. Quando eu tenho uma fórmula O2 e H2O. H2O, água, é uma substância composta. Por quê? Ela é formada por 2 elementos químicos diferentes, oxigênio e hidrogênio. Vou apagar aqui. Já o oxigênio é uma substância simples. Por que ele é uma substância simples? O gás oxigênio é formado só pelo elemento oxigênio. A alotropia, ela acontece só com substâncias simples. Vamos pegar esse caso do oxigênio. A alotropia para o elemento químico oxigênio ocorre quando
o átomo de oxigênio forma duas substâncias diferentes. O gás oxigênio é O2, o gás ozônio é O3. Esse fenômeno, então, é chamado de alotropia. Então, a alotropia é o fenômeno que ocorre quando um elemento químico forma duas ou mais substâncias simples diferentes. O elemento químico oxigênio, quando há combinação O2, ele forma a substância gás oxigênio, e quando há combinação O3, ele forma o gás ozônio. Outro exemplo de alotropia é a alotropia do carbono. Vamos pegar esses dois casos aqui, ó. Se eu fosse falar a fórmula molecular do grafite, CN. Qual que é a fórmula molecular do diamante? CN também. Uai, mas o grafite do meu lápis é totalmente diferente do diamante. Aliás, o que difere drasticamente um do outro é que o grafite é mole e o diamante é duro. A diferença, gente, é a forma como esses átomos de carbono se arrumam. Olha a forma como os átomos de diamante se arrumam quando formam o grafite. E olha a estrutura que o átomo do carbono forma quando nós temos o diamante. Então, a arrumação desses átomos é diferente, certo? A estrutura deles é diferente. E nessa arrumação, por serem diferentes, as características físicas são diferentes, certo? Próximo elemento que nós vamos falar agora é a alotropia do fósforo. Nós temos o fósforo vermelho e nós temos o fósforo branco. O fósforo vermelho e o branco é um caso muito parecido do fósforo do carbono, e do carbono grafite e do carbono diamante. A diferença de um para o outro é o jeito que os átomos estão arrumados. Olha só. Então, essa é a diferença, ó. No fósforo vermelho, os átomos de fósforo estão arrumados desse jeito, e no fósforo branco, os átomos estão arrumados desse jeito. E eles têm característica extremamente diferente. Então, olha só, como que é o fósforo branco? O fósforo branco, P4, é um sólido branco. Tem aspecto semelhante ao da cera, densidade 1,82 gramas por centímetro cúbico, e ele derrete a 44 graus, ferve a 280. Gente, ele é tão reativo, vou pegar a foto aqui para vocês novamente, aqui o fósforo branco, ó. Ele é tão reativo que ele tem que ser armazenado dentro da água, no recipiente dentro da água. Por quê? Porque se ele entrar em contato com o oxigênio, ele pega fogo. Acredita? Ele pega fogo se entrar em contato junto com o ar. Vamos falar agora do fósforo vermelho. O fósforo vermelho é um pó vermelho sem forma, pó amorfo, sem estrutura cristalina. Cor vermelha escura, tem densidade maior do que do fósforo branco e derrete também numa temperatura muito maior, 590. O fósforo branco, ele funde numa temperatura de 44, enquanto que o fósforo vermelho, numa temperatura de 590. Cada grão de fósforo vermelho tem milhões de P4, que é aquela estrutura que a gente mostrou, né? Então, ele forma uma molécula gigante. Outra alotropia que vale a pena a gente destacar é a alotropia do enxofre. Nós temos o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico, que também diferem nas arrumações das moléculas de S8 no espaço. Ó, tanto o enxofre rômbico quanto o enxofre monoclínico tem 8 átomos de enxofre formando a sua estrutura, a sua molécula. Mas nós temos diferença na arrumação desse átomo. Olha como é que é a arrumação dos 8 átomos de enxofre no enxofre rômbico. É diferente. Olha aqui, ó, do enxofre monoclínico. Formam blocos aqui parecido com um paralelepípedo. E esse formam blocos parecido com cristais, tanto que chama de cristal rômbico. Então, porque a arrumação é diferente, eles formam diferentes estruturas, certo?